Muito bem, amigos, tudo jóia? Eu estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo aqui para solucionar uma dúvida do Carlos, né, de São Paulo, né, sobre a questão da dor lombar aguda numa paciente que ela é, na realidade, uma praticante de musculação, de um treino duro, né, bastante hipertrofiada, né, então o que fazer com esses pacientes, né? Então ele me perguntou também sobre a questão da avaliação, quanto à questão do cluster de Rehorst, né? Qual é a relação, né, de diagnóstico que ele pode oferecer para nós, né? Então, a gente pensa, a gente ouve muito falar, né, em artigos e professores que vão trazendo a prática baseada em evidência, né, elementos da prática baseada em evidência, que o exercício é a chave para o controle da dor lombar. Então, na realidade, é muito importante entender que o paciente não é um artigo. O paciente, ele é de carne e osso, o paciente, artigo não sangra, né? Livro não sangra, artigo não sangra. Paciente é totalmente diferente. O paciente, ele é tridimensional. Tá? Então, se o exercício é a solução para tudo, né, hipertrofia, né, fortalecimento, por que aparecem, então, pacientes que fazem exercícios diariamente, 1 a 2 horas de exercício, né? Às vezes não estão fazendo até um exercício exagerado, em alguns casos sim, e eles vêm com dor lombar. Então isso é muito importante a gente pensar por que se o exercício seria a solução para todos os problemas, conforme alguns pesquisadores. Então uma coisa é o N da amostra e uma coisa é aquele paciente, né? Com certeza. O exercício é fundamental, principalmente para prevenção, né, da dor, mas quando surge uma dor aguda, a gente tem que fazer um diagnóstico desse problema, né? E muitas vezes o diagnóstico ele é o próprio tratamento, né? A gente não vai pedir exame de imagem sempre, em todos os casos, né? Então, cada caso é um caso. Se tem uma bandeira vermelha, a gente vai recorrer ao exame de imagem. Mas tem alguns pacientes que a gente considera bandeira verde, né? Está com muita dor, muita incapacitação na dor lombar, né, por causa do processo inflamatório, mas é na fase inicial e não tem ainda irradiação, não apresenta, digamos, bandeiras vermelhas, né, sinais que são de, digamos, nos impulsionam a solicitar uma ressonância magnética e fazer um encaminhamento por uma coisa mais séria. Então, esses pacientes é o nosso alvo. Então, muitas vezes a gente vai tratar ele, condicionar esse paciente a ter 4 semanas de tratamento, sendo que a gente vai observar dia a dia melhor os pacientes, tem que monitorar esses pacientes, então, com dor aguda, com processo inflamatório. Então, é importante nós desenvolvermos um protocolo de cuidado com esse paciente, de monitoramento com esse paciente, a ponto de, em alguns momentos, a gente vai suspender o exercício forte que ele está fazendo e vamos remanejar isso de outra forma. Algumas vezes eu peço para o paciente pausar um pouco as atividades físicas e, se for necessário, a gente faz atividade física na clínica, se for o caso, né? Porque nós temos aí um ambiente controlado e aí não existe falha de comunicação. Então, por um tempo, por algum período de tempo somente, para a gente poder controlar a dor desse paciente e desenvolver uma estratégia, um plano de tratamento para ele. Tá? Então, primeiramente, né, sobre o cluster de Rehorst. Então, o cluster de Rehorst, ele é um conjunto, né? Clusters são conjuntos de testes que são desenvolvidos para melhorar a acurácia diagnóstica sem exame de imagem. Então, vamos imaginar que o cluster de Rehorst, os elementos que ele tem, primeiro elemento, né? Dentro das nossas clínicas do CV, a gente faz alguns elementos do cluster já de forma obrigatória em todos os pacientes, os quais vão submeter a terapia manipulativa ortopédica, ou quiropraxia, enfim, osteopatia, né? Então, alguns elementos já é obrigatório dentro das nossas clínicas. Então, todos os pacientes que podem fazer, que têm capacidade de fazer, não tem uma disfunção, vão fazer teste de Adams, vão fazer escala de Bayton, vão fazer testes de provocação neural, né, de provocação, testes neuromeníngeos, né? Todos os pacientes vão fazer como uma forma de screening que nós temos, né, de testar, ver se não surge alguma coisa oculta naquele paciente no momento da consulta, que muitas vezes está adormecido. Então é interessante, né, fazer esse screening automático, são testes obrigatórios que a gente vai proceder. Tá? Mas quanto à questão do teste de cluster de Rehorst, a gente não vai fazer também em todos os pacientes na primeira visita. Esse é um teste muito mais diagnóstico. Então o objetivo desse cluster é definir se essa dor do paciente na lombar é devido a uma instabilidade funcional, não estrutural, tá? Na coluna lombar.
A gente vai definir isso, se esse paciente vai se beneficiar ou não com estabilização segmentar, ou é outra coisa. Então, a evidência diz, o cluster de rehearse ele serve para avaliarmos se o paciente necessita de tratamento com estabilidade lombar. Sim, esse é o objetivo nas evidências, mas ele sendo positivo para isso ou não, ele nos dá informação clínica, se o paciente tem dor. De qualquer forma, ele vai nos trazer informação clínica, se você é um bom avaliador, se você vai exercer bem o raciocínio clínico, porque a dor vai vir de algum lugar. Se não é disso, é de outro lado, né? É de outra, digamos, de outras possibilidades clínicas que nós estamos tendo ali. Então, nós vamos ter que aguçar o nosso raciocínio clínico e descobrir, porque o tratamento é baseado no diagnóstico, né? Então, a gente vai controlar a dor, mas também temos que observar quais são as causas desse problema aí para poder ter um tratamento mais eficaz, mais direcionado para a causa. Tá? Então, primeiramente, né, eu quero pedir aqui para a Laurinha, que está me ajudando hoje, que ela vai me trazer a boneca da Laura. Como é o nome dessa boneca aqui? Não sabe? A Júlia, e esse aqui é o Flash, não é isso? Esse é o Flash normal ou é o Flash reverso? Flash normal. Então tá bom. Então a Júlia e o Flash normal. Então vamos fazer assim, quem é que vai ser o paciente aqui? A Júlia é a paciente. Então o Flash normal, o Flash vai ser o doutor, tá? E aqui é a Júlia. Então, por exemplo, o cluster de rehearse, quando a gente fala do cluster de rehearse, nós temos, né, um componente importante que é o teste de Adams, tá? Então o teste de Adams não é para ver escoliose aqui, tá? Então a gente vai pedir para o paciente abaixar aqui, né, fazer a flexão da lombar, tá? Pedir para o paciente fazer a flexão da lombar e vamos observar ele uma ou duas vezes, né? Pedir até 3 vezes no máximo para tirar alguma dúvida, tá? Vou pedir para ele fazer a flexão, tá? E a extensão. Então, quais são os achados que temos aqui? Nós vamos procurar por movimentos aberrantes, né? Por padrões aberrantes. Quais são os padrões aberrantes que nós vamos ter aqui? Dor na flexão, dor na extensão. Depois disso, o que nós podemos observar? Que o paciente tem uma aceleração rápida na flexão ou uma aceleração rápida na extensão. Outro padrão de possível suspeita de instabilidade lombar, que a dor esteja sendo causada por dor lombar, que está sendo causada por instabilidade lombar. Tá? Outra possibilidade é o paciente frenar e colocar a mão nas costas, né, durante a flexão ou durante a extensão. Tá? Então, uma reação antálgica, por exemplo. E outra possibilidade, temos aqui, de o paciente, então, ele fazer um apoio na lombar, nas pernas aqui, por causa da dor lombar, durante a flexão ou durante a extensão, que é o sinal de Goels, né, o levantar miopático que a gente estuda na distrofia muscular de Becker, Duchenne, Emery-Dreifuss, enfim. Nós temos aqui o sinal de Goels como um sinal que não é só dessas patologias miopáticas, né, das distrofias miopáticas, né, miopatologia congênita ou genética, né. Então, ela pode ser também adquirida devido a uma instabilidade ou outro problema, né. Então, o sinal de Goels pertence a uma possibilidade que nós temos no teste de Adams dentro do cluster de rehearse, certo? Então, depois disso, né, tem gente que adapta, né, faz o teste do cinturão, né, o Adams suportado, pede para o paciente abrir as pernas ali, né, dar um suporte aqui, pede para fazer a flexão suportada do quadril, né, e dessa forma, nessa flexão, verifica, né, se o componente é mais sacral ou mais lombar, mas não é o caso agora, não é dentro do cluster de rehearse, certo? Então, o teste de Adams, vou colocar aqui, o teste de Adams, então, é uma das partes. Depois disso, nós temos a elevação da perna reta. Então, o Flash, ele vai fazer elevação da perna reta, straight leg test, ele vai pedir para o paciente para realizar o teste de uma forma passiva, certo? E vai verificar, então, se a perna vai mais que 90 graus. Se tem dor, é claro, nós vamos observar. Se tem dor, a gente vai desconfiar de cetalgia. Mas se não é dor, nós vamos observar também se o paciente vai mais que 90 graus, certo? Se ele vai mais que 90 graus, é um sinal de possível hipermobilidade global. E quem tem hipermobilidade global tem mais chance de ter hipermobilidade lombar, né? Ou instabilidade lombar. Quem tem hipermobilidade global tem mais chance de ter instabilidade funcional lombar. Então isso é importante, tá?
É importante a gente observar essa questão, tá? Então, se o paciente tem acima de 90 graus, obrigatoriamente o cluster diz que é para fazer outro cluster, que é o outro score, né, outra avaliação, que é o score de Bayton. No caso da nossa clínica, a gente faz o score de Bayton em todos os pacientes, tá? Não é automático, tá? Porque é uma clínica que usa manipulação e a gente vê a questão do risco sobre o colágeno, o risco vascular sobre o colágeno. A gente faz isso em todos os pacientes, tá? Mas no caso, então, do paciente que está com dor lombar, ele tem straight leg test, né, ou elevação da perna reta acima de 90, significa que ele tem mais chance de a dor dele ser da instabilidade na lombar, porque ele tem possibilidade de ter instabilidade, hipermobilidade global, né? É possível que ele tenha. Então, é um ponto a mais que eu observo ali, né? Então, depois disso, eu vou fazer o Prono Stability Test. Então, eu não tenho uma mesa aqui, né? Pode ser aquela caixinha ali do SBP ali, por favor, né? Isso aqui, muito obrigado, tá? Eu vou colocar o paciente aqui, ó, vou colocar aqui como número a Júlia, né? Eu vou colocar a Júlia aqui, tá? Então a Júlia está na mesa aqui de avaliação e o Flash vai fazer o Spring Test, certo? De S1, L5, L4, L3, L2 e L1. E ele vai marcar aqui, ó, L5 tem mais dor, L4 tem um pouco menos, né? L2 quase nada, então beleza, então ficou em cima de L5, né? Então, ele viu que L5 tem dor no Spring Test. Daí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o Prone Stability Test. O Prone Stability Test, ele vai tirar o quadril da paciente da mesa, certo? A ponto de que as pernas da paciente aqui estão no chão, tá? E ele vai agora se aproximar da paciente, fazer o Spring Test aqui, e vai pedir para que a paciente eleve as duas perninhas aqui, ó, certo? E ele vai fazer o Spring Test, que é onde tinha dor, né? No Spring Test normal, mas agora no Prone Instability Test, que ele vai fazer isso aqui, pedir para ela contrair os músculos da lombar aqui, porque para sustentar as pernas vai precisar isso, e ela vai verificar duas possibilidades, tem dor ou não tem dor, tá? Então assim, ó, se a paciente tinha dor no Spring Test normal, sobre a mesa, tinha dor no Spring Test, e não tinha dor no Prone Instability com as pernas para fora, né? E forçando os músculos da lombar, diminuiu a dor, significa que essa paciente, ela se beneficiará de estabilização segmentar específica. Bom, mas essa paciente, ela já vem da academia, ela já é marombeira, né? Ela já vem da academia, já treina todo dia. Significa que ela fortalece vários grupos, não aqueles que estão provocando a dor. Então, ela não precisa de um fortalecimento de academia nesse momento. Ela precisa de uma técnica mais específica de fortalecimento, de estabilização segmentar, aonde nós vamos até usar eletromiografia, não eletroneuromiografia, né? A superficial eu falo. Ou a gente vai a palpação, a MP, várias outras técnicas podem ser utilizadas ali, Advanced Motion Palpation, etc., para verificar aonde está a fraqueza muscular, palpando durante o movimento ativo, né? Digamos, cadeia aberta, para verificar ali o que está acontecendo com a sua paciente. Por que ela está tendo dor, né? E também verificar que músculo que não está recrutando suficientemente, certo? Então, um paciente que faz musculação, faz, digamos, atividade física vigorosa, lá tem o crossfit, o funcional, etc., pode ter sim instabilidade funcional lombar, porque algum grupo muscular não está fortalecendo proporcional aos outros. Isso, nós temos deformidades na coluna, nós temos várias situações que podem gerar um não alinhamento de forças, né? Não recrutamento de força muscular. Então isso é possível acontecer, certo? Então, se essa paciente tem positivo, né, dor, diminuição da dor no Prone Stability Test depois de ter o Spring Test, então ela vai se beneficiar, ela precisa de reforço muscular. Pode ajustar a paciente, manipular? Pode sim. Tem que escolher as técnicas, tá? Mas ela precisa, junto também, fortalecimento específico. A técnica de ajustes posturais no CV é ótimo para isso, né? Utilizar recursos que a gente utiliza ali, que são nossos protocolos, bem interessante, né? Além disso, nós temos a possibilidade desse paciente, então, agudo, ele tem tudo positivo, Adams positivo, tem sinal de Goels, tem várias situações ali positivas dentro desse cluster de Rehorst, e ele
chega lá no Spring Test deu L4, certo? Já no Prone Stability Test, a dor continua quando ele faz a força. Significa que ele não precisa de estabilização. Então, provavelmente, ele tem alguma outra coisa. Pode ser uma hernia de disco aguda, pode ser, né? A gente vai para outra, digamos, roteiro de investigação diagnóstica. Pode ser uma restrição de movimento, pode ser uma síndrome facetária, pode ser hipomobilidade na vértebra ali, que tá, você ajusta, melhora a função e é isso aí. Tá? Digamos ali, entre aspas, uma subluxação quiroprática, né? Não vamos deixar de falar esse termo, né? Então, o importante é que a gente tem, né, digamos, algo que não é digamos, exercício necessário aqui, o exercício físico, né, não é a estabilização segmentar, que é o caso aqui que precisa, tá? Então, esse paciente ele pode ter uma síndrome facetária, ele pode ter uma hernia de disco, um processo inflamatório agudo ali. Então, segundo o que foi me falado, esse paciente está desse jeito, ele faz musculação, está sendo tratado e vai lá de novo, sai da clínica e volta de novo para a academia e força de novo, vai fazer terra, vai fazer agachamento. E se o paciente tem uma fratura na placa terminal da vértebra, ele só vai piorar. Então, é o caso, né? Esse paciente, então, ele suspendeu o exercício na academia, às vezes tem que pausar todo o exercício, né, inclusive na clínica, e retomar na clínica por um tempo, pelo tempo do plano de tratamento, né? E aí depois retornar no momento adequado, que ele tem o reforço necessário, né? Controle da dor, da inflamação, da descompressão, o alívio dos sintomas, e aí sim retornar para a academia, certo? Para fazer o que ele já fazia, tá? Então, nesse processo, a gente usa o raio-x, né, na fase 2, tá? Ah, pode pedir a ressonância? Sim, tá? Pode pedir uma ressonância, mas a ressonância muitas vezes vai dizer o que a gente já sabe. Tem que ter um processo inflamatório ali, que tem uma protrusão discal, né? O raio-x ele nos ajuda a verificar, por exemplo, os ângulos, né? Ajudar, por exemplo, a entender como a gente pode melhorar essa intervenção postural junto com o paciente, parte estrutural da quiropraxia, né? A gente vê com algumas outras técnicas, né? Com análise de Carver, Logan Evolution, outros processos que a gente pode incorporar nesse paciente, e a gente vai ter um benefício, né? Mas, primeiramente, o paciente tem que ser o que ele é, ter paciência. O paciente tem que ter paciência. E nós temos que fazer a melhor investigação possível. Tá? Muito obrigado pela equipe aí, Bernardo e Laura. Valeu!